Olha só esse capô. 47 lascas de pedra. Cada uma delas é uma brecha na proteção do seu carro, e cada uma é um relógio que conta os segundos para pôr a ferrugem. Cada lasca deixa a água entrar. A água encontra o metal exposto. O metal oxida. A oxidação se espalha por baixo da tinta, onde você não consegue vê-la. Então, numa certa manhã, você percebe uma bolha, depois o descascamento e, por fim, um painel inteiro destruído de dentro para fora. O orçamento da oficina mecânica varia de $800 a $2.000 para o capô. Mas e se um líquido de $3 pudesse selar permanentemente cada lasca de tinta? E se as Forças Armadas dos Estados Unidos já tivessem comprovado sua eficácia? E se a indústria de carrocerias estiver escondendo a composição química desde 1949? Eles não pararam de usar porque apresentou defeito. Pararam porque funcionava bem demais. Um conserto que custa $3 não gera $300 em mão de obra. E o que não gera lucro não pode ser ensinado. Esta é a história do líquido que salvou veículos militares em zonas de guerra e que a indústria de oficinas de reparação de carrocerias reza para que você nunca encontre. Bem-vindo ao Conhecimento Proibido. Se essas histórias são importantes para você, o sino e o botão de inscrição são a melhor maneira de preservar esse conhecimento. Aqui, abrimos os cofres que a indústria trancou às 7 chaves. E agora, permita-me levá-lo de volta ao local onde essa química nasceu. É 1943 e as forças aliadas avançam pelo norte da África. As temperaturas variam de 50 até 4 graus durante o dia a quase zero à noite. Jipes, caminhões, veículos blindados e veículos de suprimentos estão sendo destruídos, não pelo fogo inimigo, mas pela corrosão. A areia carrega sal, e o sal acelera a oxidação a uma velocidade assustadora. O exército dos Estados Unidos está perdendo mais veículos por causa da ferrugem do que por danos em combate. Engenheiros militares no campo de provas de Aberdeen, em Maryland, recebem uma diretiva urgente. Encontrar um tratamento de campo que impeça a corrosão sem uma oficina de pintura, sem uma cabine de pulverização, sem eletricidade, algo que um mecânico possa aplicar com um pano em uma trincheira. Eles recorrem a um composto que curtidores e artesãos do couro usam há séculos, o ácido tânico, um ácido orgânico natural encontrado na casca do carvalho, nas folhas de chá e na madeira de castanheiro. Quando o ácido tânico entra em contato com o óxido de ferro, que é a ferrugem, algo notável acontece. Ele não remove a ferrugem, ele a converte. O óxido de ferro avermelhado se transforma em tanato férrico, um composto azul escuro quimicamente estável. Ele se liga à superfície do metal, selando-a e impedindo qualquer oxidação adicional. Testes militares em campo demonstraram que veículos tratados com ácido tânico no deserto sobreviveram a anos de exposição sem corrosão progressiva. O Centro de Informação Técnica de Defesa ainda detém os documentos originais da pesquisa. O relatório número ADA 1877 avaliou conversores de ácido tânico e ácido fosfórico para veículos e reboques militares. Os resultados foram inequívocos. O ácido tânico criou um substrato aderente que impediu a corrosão adicional em condições extremas. O Instituto Canadense de Conservação confirmou posteriormente a composição química em seus próprios estudos publicados sobre a preservação do ferro. O tanato férrico, o composto criado por essa reação, forma uma barreira protetora estável que resiste à penetração de umidade e oxigênio. Após o fim da guerra, a química não desapareceu. Foi discretamente absorvida pela indústria de tintas comerciais. Mas algo mudou. A simples aplicação em campo que um soldado podia fazer com um pano tornou-se um processo patenteado, trancado a 7 chaves nas oficinas de pintura. A solução de 3 centavos se transformou em um serviço de $300. E a informação de que qualquer proprietário de carro poderia tratar os danos causados por pedras em casa foi sistematicamente removida de todos os manuais do proprietário e de todos os folhetos das concessionárias. Este vídeo é apenas a ponta do iceberg. Reuni tudo o que a indústria de funilaria e pintura automotiva não quer que você saiba. Tudo isso no cofre completo do conhecimento proibido. Métodos de eliminação de ferrugem aprovados pelos militares em combate, e que agora são cobrados milhares em oficinas de funilaria e pintura. Técnicas de restauração de pintura que custam centavos e superam o detalhamento profissional. Protocolos de reparo de lascas de pedra que selam os danos permanentemente por menos de os $5. Segredos da restauração de faróis que a indústria de peças de reposição escondeu há décadas. Acabamentos e peças plásticas revitalizadas que as concessionárias vendem por 50 vezes o seu custo real. E muito mais. Mais de 10 guias em um só lugar, sem enrolação. Direto ao ponto. O link está na descrição, mas fique aqui, o vídeo está apenas começando. Agora deixe-me mostrar por que seu carro foi projetado para receber um chip.
A indústria de funilaria e pintura automotiva não quer que você entenda sobre verniz transparente, porque uma vez que você entenda, nunca mais pagará a eles. A pintura do seu carro tem 4 camadas. O substrato metálico na parte inferior, depois o primeiro eletrolítico, em seguida a camada base onde a cor será aplicada e, por cima de tudo, a camada transparente. A camada transparente é a única coisa que separa a sua pintura do mundo exterior. Cada pedra, cada pedaço de detrito da estrada, cada grão de sal atinge primeiro a camada transparente. Eis o que a indústria não lhe conta. A camada transparente de verniz aplicada nas fábricas modernas tem aproximadamente 1,5 a 2 milésimos de polegada de espessura. E 1 milésimo de polegada equivale a 1 mil de polegada. Para se ter uma ideia, um único post-it tem 3 milésimos de polegada de espessura. Toda a camada protetora do seu carro é mais fina que um post-it, mais fina que um fio de cabelo humano, mais fina que uma folha de papel sulfite. E a situação está piorando. 20 anos atrás, a espessura média total da pintura em veículos de fábrica era medida entre 125 e 150 microns. Em 2022, esse número caiu para entre 95 e 125 microns. Isso representa uma redução de 20% no material que protege seu carro em apenas 2 décadas. Alguns fabricantes são ainda piores. Os modelos da General Motors e da Ford apresentaram espessuras totais de apenas 89 microns em alguns painéis. Todo o sistema de pintura, incluindo o primer, era mais fino que um fio de cabelo humano. Por que isso aconteceu? A lei do ar limpo obrigou os fabricantes a trocarem as tintas à base de solventes por formulações à base de água, que contêm menos compostos orgânicos voláteis. Melhor para o meio ambiente, porém mais fina, mais macia e muito mais fácil de lascar. Elas secam mais rápido na linha de montagem, o que economiza dinheiro para o fabricante, e se deterioram mais rapidamente na estrada, o que gera lucro para a oficina de funilaria e pintura. Cada pedra que atinge o capô do seu carro em alta velocidade é um projétil que se choca contra uma barreira mais fina que papel. Segundo o Kelley Blue Book, o motorista americano médio percorre 12.700 milhas por ano. Nessas velocidades, o impacto de detritos na estrada é inevitável. De zonas de construção a caminhões de cascalho e espalhadores de sal no inverno, o resultado é previsível. De 3 a 5 lascas de tinta só no capô do carro todos os anos. Cada uma delas é uma brecha. Cada uma delas é um ponto de entrada para a umidade. Cada uma delas é uma contagem regressiva para a corrosão. E aqui está a matemática que deveria te deixar furioso. Uma oficina de funilaria cobra entre os 150 e os 400 dólares por painel para reparo profissional de lascas na pintura. Uma repintura completa do capô custa de 800 aos 1.500 dólares. E se você dirige um veículo de luxo ou qualquer coisa com pintura tricamada perolizada, dobre esses valores. De acordo com a Ibis World, o setor de reparação de carrocerias nos Estados Unidos gera mais de 73 bilhões de reais por ano. 73 bilhões com B. E uma parcela significativa dessa receita vem de danos que custam menos de 5 dólares para serem evitados em casa. Mas você nunca deveria ter sabido disso. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre a química das tintas automotivas do que 99% dos proprietários de carros. Inscreva-se e compartilhe com alguém que ainda paga centenas de dólares em oficinas de funilaria e pintura por um conserto de 3 dólares. Tudo o que a indústria ocultou está no cofre completo. O link está na descrição. Agora, preste atenção, porque o próximo cofre é o mais pesado. Deixe-me explicar exatamente como a indústria de oficinas de funilaria e pintura transformou um produto químico de 3 centavos em um serviço de 300 dólares. Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de mecânicos militares voltaram para casa sabendo como tratar a corrosão com ácido tânico. Era simples, barato e funcionava. Mas a indústria de reparação de carrocerias estava crescendo rapidamente. Na década de 1950, o número de veículos registrados nos Estados Unidos havia ultrapassado os 40 milhões. Todos esses carros precisavam de manutenção na pintura, e alguém ia ser pago para isso. A indústria tomou uma decisão calculada. Em vez de ensinar aos proprietários de carros um tratamento de 5 minutos que eles poderiam fazer em casa, as oficinas de funilaria e pintura criaram sistemas próprios baseados na mesma química fundamental. Adicionaram marcas, aplicadores especializados e ambientes controlados. Envolveram uma solução de 3 centavos em um processo de 300 dólares. E nunca, nenhuma única vez, disseram ao cliente o que realmente havia dentro do frasco. Eis o que deveria fazer seu sangue ferver. O Centro Nacional de Tecnologia e Treinamento em Preservação conduziu um estudo comparativo de removedores de ferrugem disponíveis comercialmente.
O produto com melhor desempenho após mais de 1000 horas de exposição acelerada às intempéries foi o Rust-Oleum Rust Reformer. Seu principal ingrediente ativo é o ácido tânico, o mesmo composto testado pelos militares em 1943. O mesmo composto que custa menos de Storn 8 euros por um pacote de 100 gramas de pó. O mesmo composto que toda oficina mecânica nos Estados Unidos poderia recomendar aos seus clientes, mas nunca o faz. Não é possível patentear o ácido tânico. Não é possível criar uma versão de marca própria que exija um aplicador exclusivo. Não é possível gerar receita recorrente com um pó que qualquer pessoa pode comprar online pelo preço de um café. Todo o modelo econômico da indústria de funilaria e pintura depende de você desconhecer isso. Uma lasca que custa 50 centavos para selar em casa se transforma em um item de $150 na oficina. Um capô com 40 lascas se torna uma repintura de $2.000. E um cliente que aprende essa química se torna um cliente perdido para sempre. É por isso que nunca te ensinaram isso. Não porque não funcione, mas porque funciona bem demais. O mercado global de reparação de colisões automotivas gera mais de $200 bilhões por ano. $200 bilhões construídos a partir de danos que começam com uma lasca menor que um grão de arroz. A película de proteção de pintura, um revestimento plástico transparente para carros, agora custa de $5.000 aos $8.000 para um veículo completo. Essa é mais uma indústria que existe porque a primeira, a indústria de tintas, propositalmente tornou o revestimento mais fino. Uma indústria cria a vulnerabilidade e outras 3 lucram com a solução. E a solução original, aquela que os militares aperfeiçoaram por uma ninharia, está guardada em um arquivo, acumulando poeira. O setor de oficinas de funilaria e pintura rezava para que você nunca visse este vídeo. Agora, veja exatamente o que fazer. Você precisa de 3 coisas e todas as 3 custam menos do que uma refeição em um restaurante. Primeiro, o pó de ácido tânico. 4 gramas são suficientes para uma capela inteira. E um pacote de 100 gramas custa cerca de $7 online. Em segundo lugar, a resina de copolímero acrílico, que pertence à mesma família química, usada em selantes profissionais para oficinas de funilaria e pintura. Disponível em qualquer loja de materiais de construção por menos de $5. Terceiro, álcool isopropílico, concentração de 90%, panos de microfibra, cotonetes, um pincel de microdetalhes ou palito de dente e uma lâmina de barbear de uma só face. Custo total de tudo, menos de uns $15. Passo 1. Preparação. Lave bem a área ao redor de cada lasca com detergente de louça e água. Não use sabão para lavar carros, pois este deixa resíduos de cera que impedem a aderência. Seque completamente o painel. Em seguida, limpe o interior de cada lasca com um cotonete embebido em álcool isopropílico para remover qualquer resíduo de gordura ou contaminação. Passo 2. Conversão da ferrugem. Misture 4G de ácido tânico em pó em 100 ml de água morna e mexa até dissolver completamente. Usando um palito de dente ou um pincel fino, aplique a solução diretamente dentro de cada lasca de metal, certificando-se de que o líquido entre em contato com toda a parte metálica exposta. Aguarde 15 minutos e observe o que acontece. A lasca escurecerá de marrom alaranjado para preto azulado bem diante dos seus olhos. Essa mudança de cor ocorre porque o ácido tânico está convertendo o óxido de ferro em tanato férrico, a mesma reação documentada pelos militares há 80 anos. Deixe as lascas tratadas secarem completamente, de 2 a 4 horas no mínimo. Deixar durante a noite é ainda melhor. Passo 3. Selar a lasca. Pegue a resina de copolímero acrílico e aplique uma pequena gota dentro da lasca tratada, usando um palito de dente ou um micropincel. A resina será absorvida pela lasca por ação capilar, como se a lasca estivesse bebendo o líquido. Não preencha em excesso. Não deixe que a resina transborde para a tinta ao redor. Deixe a resina curar sob luz solar direta por 15 a 20 minutos. Passo 4. Faça a vedação. Aplique uma segunda camada de resina da mesma maneira e deixe curar novamente. Se a lasca for profunda o suficiente para que você ainda sinta uma depressão com a unha, aplique uma terceira camada após 24 horas. Etapa 5. Nivelar e polir. Assim que a camada final estiver completamente curada, segure uma lâmina de barbear de um só gume em um ângulo de 90 graus em relação à superfície e raspe suavemente qualquer excesso de resina, deixando-a nivelada com a tinta ao redor. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de massa de polir em um pano de microfibra e lustre a área com movimentos circulares, até obter uma superfície lisa. O resultado é uma lasca selada em nível molecular, invisível a olho nu e permanentemente protegida contra a penetração de umidade. O ácido tânico converteu qualquer ferrugem existente em uma barreira estável.
A resina acrílica formou uma ligação química com a camada transparente original, a mesma família de polímeros usada por oficinas de funilaria e pintura profissionais. A selagem é permanente porque é química e não mecânica, ao contrário da cera ou do selante que se desgastam em semanas. Deixe-me mostrar os números na tela. Seu custo total para o capô inteiro. De used, 3 horas 15 e cerca de 90 minutos de trabalho, distribuídos em 2 dias. O orçamento da oficina para o mesmo capô. De os 800 hours, 3.000 hours em 3 dias, com o veículo parado no estacionamento deles. Para um veículo de luxo, com pintura metálica ou perolizada, o orçamento da oficina pode chegar aos 5.000 hours aos 8.000 hours. Você acabou de fazer o mesmo conserto pelo preço de um sanduíche. É isto que eles não querem que você saiba. Um líquido de $3 faz o mesmo que eles cobram milhares. A química é real. Os militares comprovaram. E a indústria de oficinas mecânicas reza todos os dias para que vídeos como este desapareçam. Esse conhecimento não morreu. Estava à espera em arquivos militares, publicações de institutos de conservação e livros de química que ninguém mais lê. À espera de que alguém abrisse o cofre. Se este vídeo fez diferença, inscreva-se e compartilhe. Cada compartilhamento preserva o que a indústria tentou apagar. Cada inscrição é um cofre que não pode ser trancado novamente. Se você ainda não baixou o pacote completo, o link está na descrição. E o que tem dentro vai te economizar milhares. O próximo cofre será aberto em breve. E o que a indústria escondeu desta vez é ainda pior.